A primeira turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia da PGR, tornando réus todos os integrantes do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. Durante o julgamento, os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia aproveitaram para alfinetar o pessoal que fica dando opinião na internet. Ai, deboche que chama. Vamos falar com a nossa Sofia Labanca no plantão do Meteoro. Bora lá. Boa noite, Sofia. Boa noite, Ana. Vamos lá. A gente tá falando do julgamento que aconteceu ontem, no qual a primeira turma do STF tinha que decidir se ia ou não aceitar a denúncia da PGR, ou seja, se ia tornar réus, né, a segunda divisão do golpe, podemos dizer assim. A primeira divisão a gente já viu, né, a gente inclusive retransmitiu ao vivo aqui no Meteoro o julgamento. Dessa vez era olhar a segunda divisão. E, assim, eu tô chamando eles de segunda divisão, mas é importante deixar claro que eles ainda são muito mais importantes do que os lambarizinhos que já estão na Papuda e na Colmeia, né? Ainda estamos falando de pessoas que estavam aí de alto escalão, do tipo o Silvio Ney Vasquez, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, estamos falando do Felipe G. Martins, que era assessor internacional do Bolsonaro, né? Assessor de relações internacionais do Bolsonaro, então era gente importante. Eu queria destacar aqui que, assim, uma das coisas que chamou a atenção foi que o Alexandre de Moraes resolveu fazer uma espécie de defesa preemptiva aí para explicar o porquê que ele não estava sendo, ao mesmo tempo, vítima, juiz e acusador, sabe? Que é o que acusam tanto ele de fazer. Ele falou sobre isso, né? E daí, depois dele falar sobre isso, quando chegou a vez do Flávio Dino dar o seu voto, ele fez referência a essa fala do Xandão. E daí ele fez uma provocação e a Carmen Lúcia entrou na provocação para provocar mais ainda. Vamos ver. Aí, agora sim. Aí. E quanto a essas fake news, etc., Vossa Excelência tem inteira razão. E acho muito mais constrangedor quando se trata de pessoas que se autodenominam juristas, que é o fenômeno contemporâneo. Eu tenho visto juristas. Aí, como eu não conheço e sempre desconfio da minha própria ignorância, que é uma atitude importante, eu vou pesquisar. E aí o jurista que fez o comentário não tem um único livro publicado, não tem um único título acadêmico, nunca passou no concurso público, ele é jurista de internet. Então, acho que é mais grave quando vem esses comentários, e por isso essa observação de Vossa Excelência é muito importante. Vossa Excelência não está, neste caso, julgando crimes do qual foi vítima. É muito importante esse esclarecimento, até para colaborar para os verdadeiros juristas e para os juristas de internet. Ministro Flávio, às vezes Vossa Excelência está levando jurista como se fosse o profissional do saber jurídico, que cria o saber jurídico. E, às vezes, jurista tem outras conotações. Por exemplo, quem pega dinheiro a juros ou empresta é jurista. Então, é preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polissemânticas. Polissêmica, né? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, e quem empresta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... A dependência. Aí, Ana. Que você achou disso, Ana? Essa dobradinha Carmen Lúcia e Flávio Dino. Eu já tô vendo até a gente chipando aqui Carmen Lúcia e Flávio Dino. Eles formam realmente uma boa dupla aí. Essa jogada foi legal. Agora, eu não sei se eu tô lendo coisa demais, mas a Carmen, meio que por tabela, chamou os caras de pobretão também? Tem isso. Ou tô super interpretando a coisa?
Acho que não foi a intenção direta, mas assim, é um subproduto também, né? Pois é. E Ana, teve isso, mas tem uma outra parte que eu queria tirar um pouquinho de sarro também, que foi, vamos aqui citando Medo e Delírio em Brasília, aquela sessão Advogados Malucos, A minha hoje sessão no preferida. Discovery Channel. O advogado do Felipe G. Martins comparou ele com Jesus. Foi advogado do Felipe, é lógico que foi advogado do Felipe. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Obrigada, antagonista. Ele comparou o Felipe G. Martins a Jesus. Em cima da Páscoa. Gente, é de um ego isso tudo. Mas, enfim, Ana. Com ou sem defesa, citando Jesus para comparar com Felipe Martins e com ou sem juristas de internet, acabou esse julgamento. Ele não durou 2 dias, como da primeira divisão, foi só um dia mesmo. E, no final das contas, foram todos os membros aí do Núcleo 2 foram tornados réus por unanimidade. Só para lembrar quem são as pessoas, vamos pegar aqui no G1, denúncia de golpe por unanimidade, primeira turma do STF decide que tornar réus integrantes do Núcleo 2. Quem são aqui os membros? Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário da Secretaria-Geral de Segurança Pública do Distrito Federal. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Felipe Garcias Martim Pereira, ex-assessor especial de assuntos internacionais do Bolsonaro, que foi o cara que levou a minuta golpista em mãos ao Bolsonaro, sempre gosto de lembrar. Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão Anderson Torres, que ex-diretora de inteligência, mas que foi no celular dela que encontraram os mapas, a atuação da PRF em tentar impedir eleitores do Lula de chegar nas urnas. Diga, Ana. Professora, posso fazer o adendo? Diga. Foi o advogado da Marília que falou que ela não poderia ela tinha que ser tirada da denúncia lá, porque a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal são inimigos e, portanto, ela não poderia ter cometido crimes junto com o Silvinei. Gente, sensacional. Daí temos o Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva e homem de confiança de Bolsonaro. O general Mário, que vale lembrar, é o Kid Preto, que estava envolvido naquela operação Punhal Verde e Amarelo, que visava assassinar Lula, Alckmin e Xandão. E o Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi na gestão dele que teve as barreiras que tentaram impedir eleitores de chegarem às urnas. E eu sempre vou trazer essa questão de impedir eleitores de chegarem às urnas, porque para mim isso foi uma outra tentativa de golpe. Foi a tentativa de golpe antes do 8 de janeiro, isso foi uma tentativa de golpe. Enfim, Ana, daí só para lembrar que esse foi o núcleo 2, nós ainda teremos outros 3 núcleos, são 5 no total, então aguardem, vai ter mais gente virando réu aí, pelo menos eu espero que sim. Ai, já meio que me arrependi de não ter transmitido, mas não tinha condição, sabe? Porque houve filé nessa sessão aí. Eu devia ter imaginado que o advogado do Felipe Martins, que já tinha causado lá no primeiro, é lógico que ele ia dar o seu show. Não, e esse cara, vamos lembrar, o advogado Felipe Martins, ele já tinha sido advogado de pessoas envolvidas no 8 de janeiro e já tinha causado na defesa
do pessoal do 8 de janeiro. É verdade. Não nos surpreende aí o fato que eles, né, foram todos tornados réus, é isso aí, todo mundo já estava esperando, né? Os próximos, eu imagino que devam ter o mesmo destino. O que eu estava vendo hoje é que só não tem. O próximo, eu acho que é. A próxima leva é em 6 de maio, eu acho. Tá logo aí já. De 6 a 9, eu acho. E só não tem data ainda. Tem um que eu vou fazer questão de assistir, que é o lote que é só o Figueiredo. Esse lote vai ser interessante, porque vai ser todo o foco, vai ser somente ele, assim, então vai ser gostoso, porém mais curto, né? Mas de fato, teve as partes que eu consegui acompanhar ao vivo ali, teve muitos clássicos, assim, para mim o que chamou muita atenção é essa defesa de dizer que minha cliente não pode ser acusada porque as instituições são inimigas, logo ela jamais teria cometido crimes junto com a instituição inimiga dela, né? Que mais que teve? Teve a comparação com Jesus. Eu acho que esses foram os dois grandes momentos. E teve uma fala da Carmen Lúcia sobre competência. Não sei se você tem ela aí, Sofia. Ela também falou a respeito da competência dos envolvidos ali. Não sei se eu consigo achar ela agora, essa fala. Mas sobre esse momento aí dos dois também, sobre os juristas de internet, o que me chama atenção é o fato de que todo esse julgamento ele já acontece num contexto completamente diferente também, né? Assim como a CPI da Covid aconteceu num contexto completamente diferente no histórico das CPIs no país, esse julgamento também acontece num contexto completamente diferente, que é considerar e endereçar as questões que são levantadas na internet a respeito do julgamento, a respeito dos fatos, a respeito dos envolvidos, né, tanto os acusados quanto os próprios julgadores, e acho muito interessante que esses pontos eles estão sendo endereçados diretamente, sabe, pelo próprio Alexandre de Moraes e pelos outros ministros, dizer, olha, estão dizendo isso daqui, vamos falar sobre este ponto? Estão dizendo que eram só velhinhas que estavam lá, vamos falar sobre esse ponto? Dados mostrando isso, que é também uma forma, para mim, denota uma percepção dos aspectos simbólicos, comunicacionais, narrativos que estão em volta e atravessando, né, esse julgamento também. Acho muito interessante, dá uma perspectiva diferente do que né, do que é e do que vai ser esse processo num contexto de comunicação digital ali, e que é o que levou ao crime também, né? Faz parte, a internet faz parte deste crime também. Nada mais justo que ela faça parte do julgamento também, né? Enfim. É isso, Sofia? É isso, Ana. Ficamos por aqui. O chat está perguntando, e o tempo? Não sei. Por via das dúvidas, ficamos por aqui. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia, esperando aí as próximas levas de réus. Estamos em quantos agora, Sofia? 14, acho que é? Sim, é isso. Foram 6 e 8, 14. 14 nomes no saquinho, hein? Vamos guardando. Beijo, chat. Voltamos em instantes.